a Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu torná-lo ali réu e ele já havia sido condenado em segunda instância pelo crime de transfobia contra a deputada federal Duda Salabert. Bolsonarista responde à ação por injúria racial por ter se referido à deputada com pronomes masculinos em 2020 e terá de pagar indenização de R$30 mil, também da Luísa Mazzulo. Aqui tem um detalhe que desde o ano passado, inclusive quando o presidente Lula tomou posse, o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo. E a gente sabe que alguns dos crimes que podem levar o parlamentar à prisão, inclusive, tá? São crimes cometidos em flagrante delito, tá? Inafiançáveis e em flagrante de delito. E ano passado, quando teve aquela polêmica no dia 8 de março, né, essa aqui que o Nicolas Ferreira subiu lá no púlpito da Câmara dos Deputados no Dia das Mulheres, né, e disse que ele se sentia mulher naquele momento, botou uma peruca e disse que era deputada Nicole. Vamos ouvir e ver. Deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. E aí onde é que tá o problema aí, Carlito? Tá no cometimento do crime por parte do Nicolas Ferreira. Por quê? Se você pegar aqui, por exemplo, o código, a lei, né, a lei 7.716 de 5 de janeiro de 89, você vai aqui no artigo 20 em diante e você vai ver que o que é o crime de racismo, tá? Lembrando que desde 2019 o STF equipara o crime de transfobia, homofobia, LGBTfobia, como vocês queiram chamar, em crime de, naquele momento, equiparado à injúria racial, e o governo, né, do governo do presidente Lula, desde o ano passado, equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. Eu já fiz ele aqui explicando para vocês a diferença, né, do crime de injúria racial para o crime de racismo. O crime de injúria racial supostamente era contra uma única pessoa que fazia parte de um grupo étnico ali, e o crime de racismo, perdão, era o crime contra toda aquela etnia, né, ou aquela, entre aspas, raça, de forma bem genérica aqui para vocês entenderem. E olha o que diz o código, o artigo 20 da lei 7.716 de 89. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí tem a pena de 1 a 3 anos em multa. Se o crime for cometido, inclusive está estabelecido aqui, inclusive no artigo 20A, se o crime for cometido contra um funcionário público ou algo do tipo, a pena pode ser aumentada em 1/3 ou na metade. E aqui a lei ainda deixa claro aqui, ó, para que o magistrado, quando for levar em consideração essa lei, né, porque muita gente fala, e o racismo reverso, tanto que tem uma situação patética que está acontecendo nesse momento em Alagoas, onde o magistrado lá entendeu que existe racismo reverso, tá? A gente vai explicar isso em algum momento aqui no canal, talvez mais à frente, mas a lei deixa bem claro aqui por que não existe o racismo reverso. Olha o que diz o artigo 20C. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Ou seja, uma pessoa que é branca, que é rica e que é bem-sucedida não sofre racismo reverso, tá? Porque historicamente falando, as vítimas desse tipo de crime, como traz ali aqui, são pessoas que fazem parte de grupos minoritários. E aí o criminoso profissional Nicolas Ferreira, não satisfeito com tudo que ele já tinha feito, tá? Decidiu agora cometer o crime contra a deputada Érica Uilton dentro da Casa do Povo do Congresso Nacional, e inclusive dizendo ali, a Érica Uilton falou que a deputada a Júlia Zanatta, ela era feia, que tinha de hidratar o cabelo, que tinha de se cuidar, pelo amor de Deus. E aí o criminoso, né, frequente, o Nicolas Ferreira, olhou pra ela e falou, pelo menos ela é ela, insinuando ali, né, que a deputada Érica Uilton não seria ela, seria ele, como inclusive a gente vê com frequência esses criminosos que atuam dentro do Congresso Nacional, alegando que podem cometer crime porque têm superpoderes para cometer crime por serem parlamentares e não podem, tá? E na época, vocês vão lembrar aqui, na época que aconteceu essa situação do Nicolas subir lá no púlpito no 8 de março de 2023 para poder cometer crime de transfobia, eu falei, eu estou decepcionado porque nenhum parlamentar deu voz de prisão ao Nicolas. Ele estava em flagrante de cometimento de crime e o Código de Processo Penal deixa claro aqui no artigo 301 quem é que pode dar voz de prisão, né? Qualquer do povo
pode dar voz de prisão a quem está cometendo crime em flagrante delito e a autoridade policial deve, ou seja, eu, você e qualquer um do povo, nós podemos e a autoridade ela deve. Então, a Polícia Legislativa Federal prevaricou dentro da Câmara dos Deputados e os parlamentares que poderiam ter feito a prisão não fizeram. Olha o que diz o artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante de delito. Vamos ver aqui e ouvir o que o Nicolas Ferreira fez dessa vez agora com a deputada Érica Uilton. Vamos ouvir e ver juntos aqui, material publicado no Globo. Deixa eu só dar o crédito aqui, assinado pela Luísa Mazulo também, tá? Olha o vídeo aqui, ó. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Ela fala, mulher, você é ridícula, vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, você é feia. E aí o Nicolas vai falar pra ela, pelo menos ela é ela. Pelo menos ela é. Tempo que eu tenho paralisado, se eu pensar paralisado, a gente vai repor o tempo do deputado com casa. E detalhe, tá? Nesse dia aqui, só pra vocês lembrarem, esse dia aqui que aconteceu tudo isso, foi no dia que estava tendo a audiência da ministra Cida Gonçalves, só para vocês acompanharem aqui, ó, Cida Gonçalves na Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, ela é ministra do Ministério das Mulheres, tá? Da Defesa do Direito das Mulheres, da Câmara dos Deputados, e terminou em confusão nesta quarta-feira, e é integrante do governo federal que prestava contas ali sobre a pasta aos parlamentares. Inclusive teve uma confusão também envolvendo a deputada Irundina, né, que acabou sendo depois internada, ainda tá nesse momento que eu tô gravando o vídeo para vocês aqui, internada, mas tá melhor em estado de saúde. E olha o que a Érica Uilton disse aqui, em tese ali para a deputada Júlia Zanata, tá? Ultrapassada, vai hidratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus, dizia Érica Uilton. Neste contexto, o deputado Nicolas Ferreira saiu em defesa de sua colega da bancada dizendo, pelo menos ela é ela.